podcast do CEPROESC, um espaço bastante interessante que nós estamos abrindo. Aliás, um desejo nosso, estruturamos para esse ano e vamos seguir de forma bem bacana, até porque nós entendemos que é um meio da gente contribuir com o feed cultural dos nossos jovens, onde nesse espaço a gente vai tratar de vários assuntos, vários temas bastante interessantes. A gente conta hoje com o Bruno, nosso coordenador pedagógico, e também o Hugo, nosso querido docente, que vai abrir aqui o nosso primeiro podcast, o número 1 de muitos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gi, boa noite, Hugo, boa noite a todos, né? Começando aqui esse nosso primeiro podcast, o CEPROCast, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Lembrando que o CEPROCast vai ser divulgado a partir do nosso canal no YouTube e também, é claro, a partir da sua plataforma preferida de agregador de podcast, que a nossa ideia é divulgar em todas elas, né, Hugo? Boa noite para você também, querido, boa tarde ou bom dia, dependendo do momento que você aí do outro lado estiver nos ouvindo ou nos vendo. Certeza, boa noite, Gi, boa noite, Bruno, uma honra aí estar podendo abrir esse trabalho, essa ideia aí maravilhosa que vai fazer com que agregue ainda mais valor, né, aos nossos trabalhos, ao que a gente vem construindo aí ao longo dos anos. Muito obrigado e sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aí a esse nosso primeiro, né, programa aí. Bacana. Muito legal. Para a gente abrir o nosso primeiro podcast, a gente levou em consideração duas situações que a gente achou pertinente trazer aqui. A primeira situação foi uma temática desenvolvida em sala de aula com os nossos alunos, que o professor Hugo trouxe, que é um documentário bastante interessante, do Marcelo Gomes. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Estamos no mês de fevereiro, se alguém associou alguma coisa ao carnaval, acertou. A gente podia deixar de trazer o assunto do documentário, que é muito relevante, e também aproveitar aí o período que nós estamos. Aqui tem um pouco de barulho, para a gente poder abordar também essa coisa da festividade em torno do carnaval. E um documentário bastante interessante e que a gente poderia discorrer um pouco sobre ele, embora ele seja bastante complexo, mas vale muito a pena. Verdade, o documentário é muito legal, muito bacana, a Gigi antecipou, abre para a gente uma reflexão gigantesca, envolvendo principalmente as relações de trabalho no século XXI, onde você tem um conjunto ali de trabalhadores que, na verdade, se tornaram empreendedores, né, e ficam numa autoexploração. Essa que é a grande realidade, né, pessoal, que percebe-se rapidamente quando você começa a ver o documentário ali, aquela lógica de você trabalhar para ver se você consegue obter cada vez mais recursos diante de um horizonte onde já não se tem mais direitos trabalhistas assegurados, né, as pessoas acabam dedicando boa parte da sua vida e acabam vendo a vida passar também a partir das máquinas de costura e dessa lógica toda ali do trabalho no jeans. Para a gente poder, inclusive, aprofundar essa reflexão, né, Hugo? Eu queria que você também falasse um pouco para a gente, batesse um papo, no sentido de como você percebeu esse documentário, o que mais saltou aos seus olhos disso tudo. Claro, claro. Bom, antes de mais nada, né, é importante ressaltar a importância, né, desses temas, né, que são levados em sala de aula e no nosso curso do CEPROESC, né? Isso porque nós estamos vivendo, né, uma era da sociedade líquida, né, segundo Bauman, e que os nossos jovens, né, contamos, né, o programa em si da aprendizagem, né, conta com jovens de 14 a 24 anos, então já estão inseridos, né, começam aí as suas relações de trabalho cedo, ou para muitos é o primeiro contato de trabalho, e o que eu sempre gosto de lembrá-los é que eles estão em Araraquara, no estado de São Paulo, na região sudeste, né? E muitos se esquecem, né? Ou, na verdade, não lembram da vastidão, né, que é o Brasil, né? Esse país aí de dimensão continental, e como as relações de trabalho nesse país afora aí é muito diferente do que eles têm aqui. É óbvio, né, que
eles têm esse primeiro contato com a relação de trabalho deles em empresas idôneas aqui de Araraquara e região, que nada se compara, muitas vezes, com essas situações em outras localidades aí no Brasil. E aí, quando eu trouxe essa temática para eles, eu fiquei muito surpreso porque eles se surpreenderam muito, né? Eles, ao verem aquelas cenas, né, de pessoas se tornando escravos de si mesmo, que eu acho que isso, respondendo objetivamente, né, a esse ponto trazido por você, Bruno, foi o que me saltou aos olhos, né? Então, eles se tornam escravos de si mesmos, né? Eles, as pessoas, né, os trabalhadores e trabalhadoras, eles trabalham nas fábricas, né, no fundo das casas, que são chamadas facções, né? Então, isso é bem... traz bastante, né, essa palavra, né? Então, as facções, né, que são as fábricas dentro de casa, muitos deles trocam aí o seu regime seletista, trocam muitas vezes uma oportunidade, né, de ter os seus direitos aí trabalhistas, previdenciários, né, assegurados para poderem aí trazer essa ideia de estou empreendendo, estou trabalhando para mim mesmo e isso é muito mais vantajoso. Então, na verdade, o que me salta aos olhos, claro, toda a questão da fragilidade, né, das relações de trabalho em si naquela localidade, mas essa falsa ideia, né, de que, olha, estou trabalhando para mim mesmo porque assim é melhor e assim eu vou conquistar aquilo que eu quero. E, na verdade, vários relatos, né, durante o documentário, trabalha das 7 às 11, vai para casa, faz o almoço, meio-dia volta, fica até às 6 da tarde, volta para casa, faz a janta para a família e volta para dentro da facção até 10h30, 11 horas da noite, né? Então, que ideia é essa, né, de ter um trabalho de fato saudável, algo que efetivamente aí vai poder agregar para a sociedade como um todo, né? Então, acho que isso é o grande ponto, né, chave da reflexão dentro do documentário, né? Bacana, bacana. E a sua percepção, Gi, diante disso tudo? É parecida com a do Hugo? Vai em outro caminho? Não, vai também no mesmo caminho que o Hugo colocou, e interessante essa abordagem do filme, da região, que o documentário ele trata na cidade de Toritama, Pernambuco, e é uma cidade de 44 mil habitantes, conhecida como a capital do jeans. E aí você percebe que pela cultura local, os habitantes eles têm um comprometimento muito grande com o trabalho manual, em condições precárias. E o autor, o diretor, inclusive, do filme, né, não o autor, o diretor, o Marcelo Gomes, ele teve uma relação com essa cidade, ele nasceu ali, e depois de algum tempo ele voltou para reviver recordações da infância, e ele ficou tão assim chocado com o que ele viu com essa realidade, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de uma autonomia, embora o filme não mostre isso de forma objetiva, mas a gente, como espectadores, a gente consegue ter essa observação, a gente consegue acessar isso. É essa questão do quanto vale o seu trabalho, o quanto você está disposto ou o quanto você coloca de valor no seu trabalho. Ora, quantas horas por dia você tem disposição de ficar disponível para o trabalho. E diante de toda a informalidade que eles estão ali, precariedade, eles acreditam nesse processo de autonomia, de empreendedorismo. Então, a gente também faz uma reflexão no sentido dessa percepção que os moradores ali local, essa cultura local coloca para a gente, que é o fato de você não observar um processo de exploração, o fato de você não observar condições precárias de trabalho. E essas pessoas, elas fazem uma conexão de que
uma pausa ou intervalos ou muito tempo em descanso, isso para eles não tem sentido nenhum. Eles precisam trabalhar para ganhar o máximo que eles conseguem, investem ali na moradia, no alimento, nas questões necessárias para o dia a dia, para as necessidades deles, mas assim, dentro de uma limitação, e o que chama atenção no documentário é o senso de satisfação que eles têm com relação a isso. Eles entendem que eles são livres e que essa relação ela está justa, porque eles concordam com isso. E eles veem uma relação de reciprocidade. Então, isso chama atenção para a gente, principalmente nos dias de hoje, mesmo a gente levando em consideração essas características cultural da região, do território, mas a gente precisa trazer essa reflexão para nós do quanto vale esse valor de trabalho, do que nós estamos falando, dessa questão capitalista, mercantilista, né? Do quanto que você está disposto. E uma outra relação bastante interessante também é que quando a gente vai comprar uma roupa, dificilmente a gente faz perguntas de como que isso é feito, quanto custa comprar uma calça jeans, qual é o processo de produção que está dentro dessa vestimenta, dessa simples roupa que você vai vestir. E às vezes você compra uma mercadoria e você leva em consideração o valor dela. Eu pago por uma calça jeans quanto? R$100, R$150? Quanto que eu estou disponível, quanto que eu tenho de disponibilidade em pagar? Muito difícil a gente fazer uma relação sobre o custo dessa produção. Quanto realmente vale essa roupa? Tudo que está envolvido, o processo de produção dela. Então, o filme também nos instiga a olhar para essa realidade de produção em massa, de consumo consciente e das relações envolvidas de fato, até chegar na gente consumidor final. Achei bastante interessante esse olhar sublime que ele coloca, mas que mexe com a gente a todo momento no documentário, porque são sensações e situações complexas que são colocadas ali, de forma subjetiva, mas são colocadas. Não sei se vocês tiveram essa percepção também. Sim, eu queria até fazer uma ponte e passar para o Hugo também, eu vi que você ia falar, mas só para poder fazer a ponte aqui, que é o seguinte, né? Fica duas impressões muito nítidas para mim. Uma, primeiro, que muitas das pessoas se veem ali basicamente como os sujeitos que são os empreendedores, constrói quase que uma ideia de um mito de um empreendedor, né? Daquela figura que, eu trabalho para mim mesmo. Tem até uma fala de um dos personagens ali que ele diz o seguinte, né? Olha, é um privilégio eu trabalhar aqui. E aí a pessoa que está ali como interlocutora fala assim, mas privilégio, olha, meio, né? Soa aquela coisa meio perplexa, e logo depois aparece até uma certa divisão, digamos assim, que tem ali dentro do contexto da cidade de Toritama, né? Que está ali no Agreste Pernambucano, que mostra basicamente o seguinte: de um lado, esses que então teriam dado certo e que, portanto, estão ganhando bem, estão felizes o tempo todo, trabalhando 24 horas por dia quase na lógica do jeans, e alguns poucos que ainda sobram daquela antiga Toritama mais rural, como aquele senhor, por exemplo, que é cuidador de cabras, que atravessa com as cabras na rodovia, e que quando é questionado, pergunta-se para ele, né, mas trabalhar? Ele fala, trabalhar tudo isso? Para quê? Né? O dinheiro não vai me dar tudo isso, fazendo justamente referência ao quê? A essa ideia do ócio, do descanso. Né? É interessante o quanto nós, seres modernos hoje, nos habituamos à ideia de que o ócio ele é ruim e que o negócio é o que gera sempre o progresso, sendo que, na verdade, se a gente volta na antiguidade, era nos momentos de pausa, de tranquilidade, de uma maior meditação, de uma maior reflexão, que você consegue, de fato, ter até as ideias inovadoras necessárias, por exemplo, para a expansão de um negócio, necessárias para a vida, necessárias para refletir sobre o que realmente vale a pena. E eu acho que isso que a Gi coloca é um dos pontos mais centrais, né, Hugo? Né, que é o quanto vale o seu trabalho, até que ponto você está disposto a trabalhar dessa forma, se autoexplorando, né, indefinidamente e aproveitando o quê? Porque aí é que vem o título, né, Hugo? Muitos ficam ali esperando, aguardando o carnaval chegar quase como uma espécie de uma explosão, né, de um delírio, de um momento de vamos jogar tudo para o alto, né, Hugo? É a carta de alforria deles. É a carta de alforria, é verdade. Momento que, de fato, nossa senhora, vou, né,
vou sumir por uns dias, né, do mapa, né? Fazendo até uma observação, né, que a Gi começou a pontuar, né, onde se passa aí, né, em que localidade se passa aí o documentário. Vale lembrar que no próprio documentário eles passam um dado, e que aí depois, fazendo uma breve pesquisa, os números bateram, mas Toritama representa a produção de 20% do jeans nacional. Eles produzem por ano 20 milhões de peças. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, eu devo a partir do momento que veio de lá. Made in Toritama. Provavelmente. Made in Toritama. Provavelmente. E aí nos faz, né, refletir que, pô, se eles produzem tudo isso, e a gente vê a dinâmica no documentário com esses trabalhos aí incessantes, que nos demonstra facilmente a questão do trabalho mecanizado, totalmente robotizado. Tem a linha de produção, vocês viram, né? Então começa lá, né? Eles vão raspando, vão costurando, vai passando linha de produção por linha de produção, mas totalmente mecanizado. Tanto é que a maioria, acho que, sei lá, 90% de quem foi entrevistado ali dos personagens, enquanto trabalhavam, conversavam normalmente. Há uma confusão, né, Hugo, entre os espaços do trabalho, do descanso, da moradia, do lazer. Parece uma pandemia constante, né, do que muitos experimentaram, né? Exato, e um dos principais que aparece, que é o Léo, né, que ele é assim chamado, quando ele tem a primeira aparição no documentário, ele estava lá, tirando um bode, né, e aí o diretor até pergunta, né, mas você trabalha bem assim mesmo? Aí o de trás fala, não, pô, ele gosta de dormir, mas é o melhor que tem. Então, de fato, há essa confusão, né? Porque é um trabalho incessante que cansa, então muitas vezes ele vai dormir aonde? Em cima das próprias peças de jeans ali, para poder dar uma descansada para ali 1 hora e pouco voltar, né? Então, eu tive essa percepção também desse trabalho, né, mecanizado, robotizado, e como isso, na verdade, está no cerne dessa nova Toritama do jeans, porque tem uma cena que me chamou bastante atenção também, todas as cenas chamaram, mas assim, uma que eu vi que me traz a essa reflexão, eu não sei se vocês se recordam, da cena de uma criança brincando na máquina de costura. Ou seja, ela já aprende ali... Se inspirando, porque vocês também a gente pode tirar dali do documentário que é moda, entre aspas, né, porque é uma própria fala de dos personagens que aparece, ser pai com 18, 19 anos lá. Ou seja, com 18, 19, a criança dali 3, 4 anos, né, que já anda, já tem, né, já está ali na máquina, já começa a viver, né, nessa rotina, nessa dinâmica, né? E aí, uma das observações que eu fiz também, quando a gente fala sobre o valor do trabalho, né, quanto vale a sua hora de trabalho, eu me questionei também quanto que vale a sua vida. Porque o contexto que é apresentado no documentário, ele deixa bem claro, ao meu ver, de que a vida humana ela é colocada em segundo plano. Os moradores ali, a cultura local, abre mão de qualidades fundamentais da existência humana, eles não percebem o estresse, a insalubridade, e eles nem investem para melhores condições de trabalho. Isso para eles é normal, eles tratam com uma normalidade que salta aos nossos olhos, e aí eu passei a questionar. Se a gente tem essa situação do valor do trabalho, a gente precisa, para calcular isso, talvez interpretar qual é o valor da vida humana, do que nós estamos verdadeiramente falando. E no documentário fica claro de que o trabalho vem em primeiro lugar para eles, tanto que a hora que eles contestam essa coisa do descanso e de pausas longas, porque assim,
No documentário, eles param 2 vezes no ano, que é o Ano Novo, é a única festividade que eles dão uma pausa, e o Carnaval, que é literalmente a festa, onde eles vendem tudo que eles conquistam durante a relação de trabalho, de ganho deles. Então, eles vão comprando geladeira, fogão, bicicleta, ventilador. Quando chega o período do carnaval, é o único momento que eles entendem que eles não podem deixar de festejar. E é algo que me chamou muita atenção sobre o valor que eles dão para essa festividade. E aí é muito enraizado mesmo essa questão cultural, porque Pernambuco foi o primeiro estado, né, que recepcionou o carnaval no Brasil, entrou por lá. Então, isso eles mantêm muito firme até hoje, essa identidade com essa festividade. Eu achei muito bonito isso, porque o carnaval faz sentido para eles, a ponto deles pararem tudo e colocar essa festividade em primeiro plano. Foi assim, eu fiquei muito emocionada quando eu reconheci neles essa identidade com essa festividade, porque eles não dão para a vida a importância que eles dão para o carnaval. Então, isso me tocou demais, assim. Eu falei, gente, que incrível que é essa relação e o valor que eles dão para isso. E tem um ponto que eu acho que dá para a gente fazer um gancho, e aí eu quero jogar uma provocação agora para você, viu, Hugo? Quantos de nós, porque a gente acha que é uma realidade, você começou falando sobre isso, né? Olha, a lógica do trabalho aqui é diferente, nós estamos numa outra região, tem uma outra tradição, uma outra cultura, enfim, né? Mas quantos de nós não vivemos a vida hoje em dia esperando um carnaval chegar? Não necessariamente apenas a data, mas quantos de nós não passamos a semana toda trabalhando, às vezes, de maneira, claro, diferente, porque ali nós não temos um barulho da máquina, por exemplo, incessante, que bate, 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 chega até um momento do documentário que ele fala assim, agora eu preciso tirar um pouco o som, porque esse barulho da máquina, essa repetição, causa uma alienação. Eu vendo o documentário à luz da minha formação, fiquei pensando o tempo todo, falei, gente, isso aqui explica Marx, né? É muito simples quando ele fala da alienação do trabalho humano, de quando a pessoa vai fazendo um movimento tão repetitivo que ela se esquece de quem ela não cria mais uma identidade, ela não se reconhece nem mais no produto que ela está fazendo, naquilo que é a parte mais fina da criatividade humana, que é produzir, criar algo, né? E aí, essa que é a questão, Hugo. Guardadas as devidas proporções, quanto que de nós não ficamos atrás do computador, atrás muitas das vezes de livros, atrás de outras atividades repetidas, mandando, enviando e-mail, esperando um carnaval chegar? E às vezes esse carnaval é um feriado, às vezes esse carnaval é um final de semana, né? Sim, Bruno. Engraçado, se a gente tivesse combinado de falar sobre isso, não ia dar certo, porque eu quis começar a falar, eu iniciei minha fala com isso, porque eu queria jogar uma frase, e que agora vai se encaixar como resposta a essa sua provocação, que é uma frase que foi tirada do próprio documentário, que aí eu acho que se encaixa para nós no dia a dia. O tempo coletivo preenchido por um trabalho sem fim. Legal. Pesado. Né? Então, assim, claro, devidas às proporções, talvez, de insalubridade, né? Mas de trabalho, né? A questão do trabalho em si é muito parecido. Né? Então, de fato, a gente preenche o nosso tempo, né? Trabalhando né? de uma forma incessante, achando que, nossa, eu não estou muito legal hoje, mas eu não posso ficar aqui em casa porque eu preciso estar presente, fazendo alguma coisa, e aí que você não vai render mesmo, e aí que você não vai conseguir ir para frente, mas, nossa, não posso ficar 2 horinhas ali tomando um café para poder espairecer, voltar com força e fazer. Né? Isso tá enraizado na gente, né? Então, você já acho identificou que em você aquele branco do expediente, quando você se olha no espelho e fala, nossa, tô tão sem cor, tô com aquele branco de expediente. Né? Exato. Exatamente. Fica só esperando das 6 horas da tarde, né, para fechar, né? Exato, mas é assim, né? Não é, eu acho que não é nenhum absurdo, eu acho que isso que eu estou falando, porque de fato, né? Tem dias que nós não estamos tão produtivos, né?
mas na nossa cabeça nós precisamos estar ali tentando fazer, porque se a gente não tiver essa ideia do ócio de que, nossa, estou parado, então isso é ruim, e muitas vezes isso vai nos sufocando e vai fazendo a gente se atolar e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e por fim, de fato, nos esquecermos aí de quem somos, né? De repente, se a situação fosse invertida, fosse inversa, e eles olhassem a gente horas na frente do computador digitando, eles iriam falar assim: essas pessoas são muito estranhas. Olha o que eles se submetem a fazer. Então, de uma certa forma, dentro do nosso perfil cultural aqui, nós também estamos falando da mesma alienação. Sim. Claro, de acordo com o que o Bruno falou, salva, né, algumas proporções. Claro. Mas em termos de alienação, não sei se é muito diferente, não. E aí a gente vem para aquela sensação, será que a gente está conseguindo equilibrar? Ou como que a gente pode equilibrar, levando em consideração que o capitalismo ele está colocado, mas que a gente tem que observar que também o equilíbrio, eu gosto muito de ir para as origens nossa aqui, quando a gente olha para as comunidades indígenas, a relação que eles têm com o trabalho é bastante interessante, porque eles são muito distantes do modelo capitalista e eles têm uma referência de que a gente produz o que é necessário para a manutenção da sobrevivência, a gente só planta, a gente só exige da terra se for para fins de alimento, a gente só tira do mar se for para alimento, a gente só mata uma outra espécie se for para alimentar. Não existe qualquer outra relação senão essa. E nós só vamos trabalhar na horta, nós só vamos trabalhar cultivando os animais, alimentando, se isso fizer sentido para a nossa sobrevivência. Com isso, eles têm mais tempo para se dedicar ao quê? À cultura, à espiritualidade, à conexão com a natureza, ao sentido das coisas, à convivência e fortalecimento de vínculo entre eles, o pertencimento e a transferência dos valores de geração em geração. Então, eles são povos mais pacíficos, mais tranquilos, menos estressados, ficam menos doentes, e a gente olha para eles e fala assim, será que ali a gente pode dizer que há uma humanização? Pois é. Então, a gente está menos humano? Eu não dei conta desse documentário, no fundo, acho que ele desperta. É interessante a gente pensar e poder, inclusive, ter esse espaço para a gente conversar e para levar também outras pessoas, incentivar outras pessoas a pensarem. Eu fiquei também refletindo e analisei à luz de um outro ponto que eu acho interessante também, que é o quanto no mundo contemporâneo a gente vai viver cada vez mais uma série de doenças que são essas associadas às condições mais psíquicas, né? Então, um cansaço desmesurado, um estresse gigantesco, uma ansiedade que se torna quase que crônica nossa de querer resolver as coisas, né? Muitos que se arrastam para ver se o dia termina logo, e aí mal terminou, você já está dormindo, já está reconectando, ligando de novo com as coisas que você precisa fazer no dia seguinte, né? Existe um filósofo sul-coreano muito interessante, né, sobrenome Han, né, Shu Han, que ele coloca um ponto hoje em dia para a gente pensar, que é o que ele chamou ao longo da pandemia da chamada fadiga de Zoom, fadiga de tela, enfim, que ele foi mostrando o quanto aquilo tudo foi nos cansando cada vez mais, porque nos colocou numa condição na qual a gente começou a se enxergar um pouquinho mais. A gente começou a perceber o nível desse nosso cansaço. A gente se viu na tela extremamente esgotado. E aí eu acho que volta naquela pergunta inicial que você tinha colocado, né, Gi? Qual é que é o valor do trabalho? E não só o valor monetário do trabalho, mas o valor do trabalho diante daquilo que a gente projeta e aquilo que a gente tem como projeto de vida. Eu acho que essa é uma questão que, pelo menos, foi a pedrinha no sapato ali principal, viu, Hugo, que eu fiquei pensando. Sim, e eu acho que aí nos traz a uma reflexão daquela dualidade entre alegria e tristeza que é muito nítida durante o documentário, né?
momentos ali que há uma confusão, né, dessa alegria, dessa tristeza, porque ao mesmo tempo que eu estou ali produzindo, eu estou ali fazendo, deixei o meu trabalho com registro em carteira para abrir a minha facção, eu estou tirando ali R$ 1.000, R$ 1.500 por semana, enquanto, parênteses, segundo dados do IBGE, a média salarial em Toritama é 1,4 salários mínimos mês, né? E aí, nessas facções, eles tiram isso em uma semana, né? E aí fica muito confuso, né? Essa dualidade de alegria e tristeza, né? Porque a partir do momento, pô, eles estão alegres ali porque eles estão produzindo, aí de repente eles têm que voltar para casa para fazer a janta e isso bate a tristeza, e aí eles têm que voltar para produzir mais, e onde que fica todo esse valor, né? E a festa linda em Maragogi, a hora que eles estão lá festejando, você vê uma intensidade, uma felicidade gigante naquilo. Sim, e foi bacana um ponto também de alguma personagem, não lembro agora qual foi exatamente, mas que ela traçou um paralelo de que antes as pessoas saíam dali de Toritama para buscar oportunidades em São Paulo, capital, tá? E isso mudou a partir do momento que o jeans tomou as proporções ali, né, gritantes naquela localidade, em que ali virou a grande oportunidade. Toritama virou a grande oportunidade de trabalho. Pessoas, né, migram para Toritama em busca de oportunidade de trabalho, né? Então, até uma migração de retorno, né, que tem sido um fenômeno mais verificado dos anos 90 para cá, a geografia tem analisado, né, esse fluxo migratório. Mas, gente, papo bom é papo que a gente nem sente e voa, né? E a gente já vai chegando nos minutos finais do nosso primeiro Ceprocast, mas antes de fechar, eu queria deixar aí um minutinho, no máximo 1,5 minutos, para cada um poder fazer as suas considerações finais e deixar, acima de tudo, acho que é muito rico, que é uma lição de aprendizagem disso tudo, e claro, além da dica do filme, né, Gi? Sim, adorei a proposta do diretor Marcelo Gomes, adorei a forma como ele abordou. É uma indicação nossa, até para os jovens fazerem essa conexão com o aspecto cultural do trabalho, principalmente nós aqui que temos uma extensão de território gigante e valores culturais tão diferentes. E também para despertar o senso crítico do tipo de sociedade e do tipo de relação que nós estamos fazendo com o trabalho e até que ponto a gente coloca isso na mesa e respondemos algumas perguntas tão importantes, né? Quanto o valor do trabalho, o valor da vida humana, né? O que nós queremos dessa relação e quando a nossa saúde começa a nos questionar qual é o nosso potencial de resposta para isso. Queria aproveitar também para dar os parabéns para o professor Hugo por trazer esse rico documentário para dentro do nosso programa e trazer essa reflexão para os alunos da aprendizagem e conversar com eles sobre o valor dessas relações e trazer para eles a possibilidade de pensar, de questionar com relação a isso, até para que eles entendam que a gente tem que, às vezes, nos questionar sobre o que verdadeiramente nós estamos fazendo. Nós somos os agentes protagonistas das nossas vidas. Isso significa que nem sempre a gente tem que negociar, a gente tem que observar até onde isso vai nos fazer bem, onde nós estamos felizes, e principalmente se de fato está tendo um ganho. Então, eu adorei, indicamos, né, fica aí a sugestão para uma construção, e vou assistir mais vezes até, porque dá para tirar muita coisa aí. Legal. Hugo, suas considerações finais, querido. Bom, gente, primeiramente aí, muito obrigado, né, por esse convite aí para estar iniciando esses trabalhos. Fico muitíssimo honrado. Vocês sabem que para essas coisas aí, para a gente refletir, conversar, eu sou o primeiro da fila aí, né, porque a minha formação foi sobre isso, né, foi sobre reflexões, né, sobre a construção e o progresso da nossa
sociedade, então eu me sinto muito honrado em poder compartilhar um pouquinho aí do que eu estudo diariamente, do que eu vivencio, e claro, acho que a Gi acabou falando tudo, né, porque a Gi sempre vem com as palavras certas nos momentos certos, né, então só agradecer mesmo a vocês, e de fato, né, pessoal, essa trazer, né, muitos questionamentos, né? Uma vida não vale a pena ser vivida sem questionamentos. Então, é isso que eu levo aqui para dentro da sala de aula, para a gente poder multiplicar um pouquinho do nosso conhecimento, e esse documentário em si tornou-se aí um ponto aí dentro das minhas aulas, de uma dinâmica que eu chamo de cine-debate, então, que nos faz refletir aí sobre esses pontos que trouxemos nesse episódio, sobretudo aí dessas relações trabalhistas. Então, fica aqui o meu muito obrigado e uma boa noite, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo aí. Muito bacana. E vocês todos que ouviram essa primeira edição, enfim, esse primeiro programa do nosso Ceprocast, fica o convite, curta aí o nosso vídeo, compartilhe também esse conteúdo para você, que certamente pode ser muito importante e vai impactar a vida de outras pessoas também. Se você ainda não ativou o sininho, ative para outras novidades aqui no canal também do CEPROESC, caso esteja nos ouvindo por um agregador de podcast, já favorita aí, porque a tendência é que todos os meses nós tenhamos um novo bate-papo, uma nova reflexão, novos professores também aqui da nossa aprendizagem, passando por aqui para destilar conhecimento e incentivar múltiplas reflexões. Até o próximo programa e cuidado, hein, para não ficar passando a vida inteira aí, você esperar o próximo carnaval chegar. Até a próxima. Eu estou me guardando para quando o carnaval voltar, depois da pandemia. Com certeza. Beijos a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Valeu.